Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muitíssimo bem. Tô passando aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre um tema bem interessante também, que é sobre a sombra. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira simples, mais claro que eu puder, o que é a sombra dentro do psiquismo humano. A sombra, ela faz parte do nosso psiquismo. Do mesmo jeito que nós temos numa constituição física várias partes no corpo que vai formar o conjunto do corpo, a psique também. A nossa psique ela é formada por várias partes, pelo inconsciente, pela consciência, pelas nossas histórias de vida, pelos nossos complexos, pelo inconsciente coletivo, pelos arquétipos que eu já falei um pouquinho para vocês lá na live. Pelas sombras, pelas personas. Então nós temos vários aspectos na nossa psique e uma delas é a sombra. Então eu vou explicar para vocês um pouquinho o que é a sombra. A sombra que nos assombra. A sombra em nós é tudo aquilo que eu rejeito na minha personalidade, é tudo aquilo que eu acho que não faz parte de mim, que eu vejo no outro, mas não reconheço em mim. A sombra, gente, ela é projetada, presta bem atenção. Nós vivemos fazendo projeções, isso é normal, tá? A sombra, ela é sempre projetada no mesmo sexo. Então, a mulher, ela vai projetar a sombra numa outra mulher. E o homem vai projetar a sombra dele em outro homem. Isso é normal, esse mecanismo, tá certo? Então, o que eu posso projetar? O que é a sombra? O que eu tenho na minha sombra? Eu tenho na minha sombra muitas coisas. Por exemplo, o que eu posso falar que eu não tenho em mim? Porque a gente cria uma falsa personalidade. O ego vai criar uma falsa personalidade e acredita que ele é aquilo, tá? Mas às vezes não é nada disso. Então, minha personalidade ela é muito completa, muito complexa também. Então, o que faz parte deste ego? O que faz parte da sombra? Às vezes eu vou falar assim, eu não sou mesquinha, então a mesquinheza, a avarenta, a falsa, a metida, a invejosa, a arrogante, a manipuladora, são todos aspectos que nós consideramos negativos. Então, tudo isso fica lá na sombra, eu não quero olhar para isso. Eu só quero olhar que eu sou uma pessoa bacana, legal, extremamente evoluída espiritualmente, aquela coisa toda, certo? Então, o que acontece? Nós temos esses dois aspectos, nós temos a sombra e temos a nossa luz. Então, vamos supor, aqui, tudo isso que eu falei para vocês, eu vou falar, não, eu não sou assim, eu não sou mesquinha, eu não sou manipuladora. Todos nós temos esses aspectos na nossa psique, só que o que acontece? Nós não reconhecemos, então a gente vai projetar isso numa outra pessoa, eu vou projetar isso numa mulher, então quando chega perto de mim, eu vejo uma mulher que tenha a característica de ser mesquinha, aquilo vai me irritar por demais. Por que vai me irritar? Ela pode ser mesquinha ou não, tá? Eu posso também fazer uma projeção de um aspecto sombrio meu em cima de uma pessoa que ela não é aquilo, tá bom? Por isso que eu falei, eu tenho um espaço curto de tempo para explicar algo que é bem complexo e profundo. Então vamos supor que eu projeto que a mulher é mesquinha e aquilo vai me incomodar profundamente, eu vou ficar numa irritação muito grande porque ela é mesquinha, tá? Ela pode ser, mas por que eu me irrito? Porque eu não reconheço esse aspecto em mim, que eu também sou mesquinha. Às vezes a minha mesquinha aparece em determinado momento, talvez não do jeito como aquela pessoa manifesta, mas existe, tá certo? Então o que eu devo de fazer? O que eu devo de olhar para todos esses aspectos e entender que eu tenho tudo isso em mim? Que eu sou mesquinha, que eu sou controladora, que eu sou invejosa, que eu sou avarenta, que eu sou preguiçosa, que eu sou falsa, que eu sou fofoqueira. Olha quanta coisa. Então eu tenho que reconhecer. Quando eu reconheço que eu sou mesquinha, o que eu faço? Eu deixo de me incomodar com a mesquinheza da outra pessoa. Eu vou até entender ela melhor. Por quê? Eu vou entender que aquilo é um aspecto da psique humana, que ela está fazendo aquilo, que ela também nem recolheu
a sombra dela e tudo mais. Então, o que que nós temos que fazer? Unir esses pares, tá? Então, vamos lá, de uma forma bem simples. Eu tenho que entender que eu tenho um aspecto de luz e outro aspecto de sombra. E eu tenho que trabalhar com essas polaridades. Tem hora que eu vou usar a minha luz e tem horas que é necessário usar a minha sombra, na medida certa, sem grandes exageros, porque se ficar exagerado, eu já estou num desequilíbrio, tá certo? Então, toda vez que eu reconheço um aspecto em mim, que eu vejo na outra pessoa, mas aí eu puxo para mim e falo assim, nossa, caramba, dói ver sombra? Dói ver sombra. Dói ver que a gente é mesquinho, que a gente é falso, que a gente é egoísta, que muitas vezes a gente é miserável e por aí vai. Dói ver isso? Lógico que dói, por isso que a gente não quer ver, mas é necessário. Por que que é necessário? Porque eu tenho que ser inteira e para que eu seja inteira, eu tenho que ter todos esses aspectos em mim. Eu tenho que reconhecer e usar na medida certa, conforme vai aparecendo a situação aqui, tá? Então eu falei dos aspectos negativos, que a gente considera que esses aspectos são extremamente negativos, tá bom? Mas na sombra também pode ter aspectos positivos, muito aspecto positivo meu também está na sombra. Por quê? De acordo com a vida que eu tive na minha infância, às vezes eu fui ouvindo certas coisas que eu tive que jogar aspectos positivos meu para minha sombra. Que eu não era inteligente, que eu não fazia nada direito, que eu não dava certo, que eu não sabia o que eu fazia, que eu não era segura. Então, essas qualidades também muitas vezes vão parar na sombra e param. Então, como que eu reconheço quais são as minhas qualidades? É simples. Do mesmo jeito que você reconhece os aspectos negativos, você vai reconhecer os positivos. Aquela pessoa que você admira muito, que você fala, nossa, você fica assim encantada com ela. Por quê? Qual característica que tem ali, qual aspecto que tem ali que deixa você assim admirado por ela? Porque ela pode ser inteligente, ela pode ter uma boa fala, uma boa comunicação, ela pode ter uma certa segurança, ela pode ser decidida, ela não tem medo, ela é destemida. Então, todas essas características que você está vendo nesta pessoa, pode ter certeza que você admira, pode ter certeza que são suas também. Só que você precisa olhar para você e enxergar essas características em você. Em que momento você faz tudo isso? Tá certo? Em que momento eu sou inteligente? Olha, eu também sou inteligente, eu também falo bem, eu também tenho uma certa segurança, tá? Então a sombra é isso, a sombra é tudo aquilo que eu rejeito em mim, que eu acho que não faz parte da minha personalidade, que eu não tenho aquilo, tá? Mas enquanto ser humano, nós somos um ser completo, nós temos tudo, nós temos a sombra e temos a luz, tá certo? Então nós temos que unir essas duas polaridades, e trabalhar com elas de acordo com a situação que vai aparecendo aqui na nossa frente, na nossa vivência, de acordo com aquilo que a gente vai vivendo, a gente vai trabalhando com esses aspectos em nós, tá bom? Então, gente, muito obrigada, um forte, afetuoso abraço, um grande beijo e até mais!